Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos aí mais um vídeo, aí mais um bate-papo, falando daquilo que me dá prazer. Espero que dê prazer para vocês também, né? A palavra do Senhor, nosso Pai bendito. E que Deus abençoe a todos, né? Vamos lá. Hoje eu vou falar para a gente de educação de filhos, tá? Por quê? Porque o que acontece? E de coisas que vocês não vão entender agora e pode até ser que não concorde, tá? Porque os noticiários, não só noticiários, muitos noticiários são fakes, tá? Mas muitos noticiários são verdadeiros e eu pesquiso e eu sei que são verdadeiros e a palavra da verdade que a Bíblia fala que isso também ia acontecer mesmo no final dos tempos, tá? Então, por que eu tô falando isso? Não seja pais negligente como eu fui lá atrás. Hoje, graças a Deus, eu estou dando bem com a minha filha. Hoje ela está cometendo alguns erros, né? Alguns ela já não está mais cometendo, mas Deus está trabalhando, eu estou orando, né? Mas por minha culpa. Eu dei educação para ela, ensinei para ela o que é certo, o que é errado. Isso eu ensinei, mas não ensinei a Bíblia. Porque eu me converti tarde, né, irmãos? Então, cuide dos seus filhos, ensine a Bíblia para eles cedo, tá? A palavra do Senhor, para as ideologias não entrar na mente dos seus filhos, sem nenhuma paranoia aqui, irmãos. Porque Satanás, como que eu posso dizer? Deus usa pessoas, Satanás também usa. Satanás, ele só não pode ler a nossa mente. E aí ele já está trabalhando para isso, tá? Porque para isso serve as tecnologias, tá? Para saber o que a gente faz, onde a gente vai, o que a gente compra. Tudo dá para saber pela vigilância das redes sociais, do celular, de tudo. Tudo que tem tecnologia serve para isso, tá? Mas enfim, isso é outra coisa. Eu sei que muitos não concordam com isso, né? Mas também tem os demônios, que são seres espirituais, assim como os anjos que nos observam. E assim como Deus nos observa, eles também têm esse poder, tá? Satanás tem poder, tá? Para quem não sabe, ele não tem poder maior do que Deus. Ele não pode dar vida e ele só pode tirar a vida da pessoa que Deus permitir. Mas dar vida ele não pode. E nem ler pensamento. Mas ele está tentando ler pensamento através da tecnologia. Enfim, eu ia falar uma outra coisa que não tem a ver com o assunto agora, mas que eu esqueci de falar no outro vídeo. Mas agora já fugiu de novo da mente. É assim, ó. Sem paranoia, mas Satanás ele quer nos cegar, para a palavra não chegar. Acontece, quando eu falo que Satanás ele lança pensamento, ele tenta nos cegar, isso acontece, irmãos, tá? Às vezes até com cristão, tá? Você lembre-se da história de Pedro, que Pedro foi usado por Satanás, ele não foi possuído como Judas, mas ele foi usado, Satanás soprou no ouvido de Pedro, e Pedro foi usado contra Jesus. Aí Jesus falou, para trás de mim, Pedro, para trás de mim, Satanás. Só que ele não estava se referindo que Pedro era Satanás, era o que estava por trás de Pedro, entendeu? Então, a gente tem que vigiar para não... Porque o Satanás, ele nos cega às vezes, viu? Principalmente quando a gente cai em pecado. Então, por que eu estou falando da educação dos filhos? Porque tá tendo um surto aí, né? De criança sequestrada para escravidão, de trabalho escravo e para escravidão sexual, tá? Não sei se vocês têm conhecimento, nos noticiários está tendo muito isso, e isso tem, que a Bíblia falou que ia ter, e eu pesquiso e está tendo. E outra, para quem não tem entendimento, não lê as escrituras, não vê o Antigo Testamento, muitos também sequestram para fazer oferenda a demônios, tá? Que nem, você não vê aí essas religião que faz macumba, vem da onde? Vem da Umbanda, do Candomblé, isso daí, eles que fazem isso daí, tá? Não venha falar que não é, porque eu conheço, tá? Eu falo do que eu conheço, eu não falo nada aqui que eu não tenho conhecimento de causa, tá? Aí tem que gente que fala, já teve amiga minha que eu respeito até ela, né? Lá atrás, que trabalhou comigo em outra empresa, que falou assim, não, a gente é do Candomblé, mas também tem quem faz o bem. Tem, eu sei que tem. Só que não é uma coisa que vem de Deus e uma coisa boa. Porque eu nunca vi uma religião, ou uma religião não, minto, uma pessoa que se diz de Deus,
tá numa religião que faz o mal. Porque aquela religião lá, não só aquela, todas, né? Mas eu tô falando especificamente dessa, que faz feitiço e tal. Meu, nunca vi uma pessoa que se diz de Deus tá numa religião que pode também ser usada para o mal. Ah, mas aí a cristã também é usada pelo mal. Tudo bem, então. Mas é o que eu estou falando, nenhuma delas vem de Deus. Por isso que eu estou falando que nenhuma delas vem de Deus. Nem a cristã. Entendeu? É tudo usado pelo diabo. E as pessoas não acordam. Então, eles fazem oferenda com a criança. Eles matam as crianças para pegar o sangue, para vender o sangue, para poder fazer fonte. Eu sei que é loucura, muitos vão duvidar disso. Fonte de juventude para os famosos. Tá? Se vocês pesquisar isso daí, puxa no Google aí, que existe isso daí, tá? Mas enfim, cada um acredita no que quer. Então, veja o que os seus filhos estão vendo no celular, na internet. Não joga celular na mão dos seus filhos muito novinhos, porque esses caras são malandros, cara. Eles são usados pelo diabo. E o diabo tem astúcia. Então, quer dizer, seu filho tá lá, você não tá vendo, ele tá em contato com alguém, aí a pessoa vai de pouquinho, eles têm uma paciência. Então ele vai lá conversando com a criança. Daqui a pouco ele fala, manda uma fotinha assim. A criança não tem entendimento, ela tira a fotinha e manda. Porque criança, para mexer em celular, é mais esperto que nós, tá? Eles são mais ligeiros com essas tecnologias que nós. Então ele vai lá, manda fotinho, o cara entra na mente dela, aí ela manda fotinho, daqui a pouco ele fala assim, ó, sabe, os pais às vezes saem para trabalhar, deixam criança sozinha ou com o irmão mais velho, aí o irmão mais velho tá lá no videogame, ele fala, sai ali no portão que eu vou te dar um doce. Aí a pessoa vem ou sai na rua, ou aí ele vai lá, abre o portãozinho, o irmão não vê, aí sai na rua, ó, ele rapita a criança, leva embora, aí quando chegar os pais já não tá em casa, aí vai brigar com o irmão mais velho, que não tomou cuidado, aí foi, pra quê? Pra fazer pedofilia, tá? Você vê aí, ó, as indústrias, olha, é que as pessoas chamam a gente de teórico da conspiração, de paranoico, de louco, né? Elas não querem pesquisar. Para você chamar as pessoas desse nome, você tem que pesquisar se o que a gente fala tem fundamento ou não tem. Ou na rede social ou na própria Bíblia. Certo? Mas não vão pesquisar por falta de preguiça. Porque, você vai ser negligente com o teu filho. Ser pai não é só dar presente. Ser pai não é só dar comida, dar roupa. Ser pai é educar. Ser pai é ser presente, é dar amor. E amor não é só dar sentimento. Falar eu te amo, filhão. Ou pai falar eu te amo, papai. É você demonstrar com atitude, com cuidado, com zelo. Tá? Educar. Falar, ó, não maltrate o seu coleguinha. Não faz bullying com o seu coleguinha. Porque não faça para ele o que você não quer que faça para você, de mal. Faça para o outro que você quer que faça de bem para você, faça para o outro. Respeite as pessoas, seja educado. Entendeu? Esses ensinamentos, irmãos, que é princípio de Deus, é a família. Entendeu? Por que tem essa ideologia? Para destruir a família. Homem com homem gera filho. Agora eu pergunto para você, o que está escrito na Bíblia? Crescer e multiplicar. Aí lá quando veio o bichinho lá, naquele tempo lá atrás, aí fala, não, tá cheio, a humanidade tem que ter controle de natalidade. Já ouvi essa conversa, hein? Controle de natalidade, mulher com mulher e homem com homem não gera filho, tá? Só se for por inseminação artificial. E aí, essa ele apoia. Por quê? Porque é coisa científica, veio do cientista. Então veio do cientista, não veio de Deus, é coisa embrionária. É que o homem distorce as coisas da natureza de Deus, porque a relação sexual foi dada como presente se você souber usar da maneira certa, como Deus fez. Não para orgia, não para sair com um e com o outro. Mas enfim, esse é outro assunto. Eu venho falar do negócio aqui, de outra coisa aqui. Então, o que acontece? Aí vem a ciência e distorce tudo. Por quê? Dá glória para o homem, não para Deus. Certo? Distorcer a natureza que Deus fez as coisas. Então, o que acontece? Entra com essas ideologias na cabeça da criança que não entende nada. Quando a criança crescer, ela vai crescer que nem foram com a gente. A gente não cresceu cheio de superstição, acreditando em superstição. É a mesma coisa. E o diabo vai evoluir nas ideias dele. Então ele vai observando o ser humano, o que o ser humano gosta, e ele vai jogando.
as ideologias no mundo, ele vai usando a mídia. Ó, plante isso aqui, ó. Ele vai usando os poderosos, ó. Plante isso aqui, os governos, ó. Plante isso aqui, ó. Ele fica soprando, ó. Aí vai aí eles usam até a indústria cinematográfica, pega os desenhos que antigamente era desenho inocente, certo? Hoje as crianças não são mais inocentes. As crianças, eu vejo, hoje mesmo teve um episódio aqui que eu vou contar pra vocês, tá? Aqui perto da minha casa. Então as crianças hoje, de 11 anos, e eu vi com meus próprios olhos. Lembra que eu contei num dos vídeos meus aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que a mãe estava com um menino de 6 anos e ele no celular, ouvindo música de funk profano, falando palavrão, esculachando com a mulher, falando para a mulher, eu vou falar só em termos, tá? Não vou falar a palavra, irmão, para vocês entenderem. Senta aqui, tal, aqui, não sei o que, vem, É para uma criança de 6 anos isso, irmãos? Aí vai falar que eu tô mentindo. Eu tô falando assim porque eu tô falando de um papo sério. E outra, todos os vídeos que eu faço, irmãos, eu não faço por brincadeira. Porque eu tô de folga, então eu decidi que eu vou me divertir, vou brincar fazendo vídeos. Os meus vídeos é coisa séria que eu falo. Se vocês não levam importância, às vezes eu falo de uma maneira para descontrair, alguns vídeos, outros eu falo de uma maneira mais séria, mas todos eles têm um sentido sério. Eu não tô aqui para brincar, entendeu? Desculpe estar até falando assim, irmãos, mas é para vocês entenderem que a coisa é séria. Não estou contando da Bíblia para contar. A Bíblia é um livro de palavras vivas, verdadeiras. Não é um livro de conto de carrocinha. Mas você quer acreditar que é assunto seu. Então, eu estou falando aqui de outra coisa hoje. Então, se prepare. Porque as ideologias mudanas estão no mundo. Isso é ideologias do mundo. Certo? Próprio homossexual fala, vamos converter vossos filhos. Meu, tá puro como a neve. Se vocês não querem enxergar, ou se vocês aprovam uma coisa dessa daí, aí a criança cresce, aí vai fazer o que faz aí nos estádios, ó. Chama os outros de macaco. Por quê? Cresceu num âmbito de educação distorcido. Hoje, os filhos, os pais, são pais com 13, 12, 13 anos, 14 anos, que com uma criança de 14, 13 anos tem que ter filhos que não sabem nem o que é certo e o que é errado, que tem uma mente distorcida porque não teve um pai que ensinou para elas coisas, largaram ela no meio da rua. Ah, mas eu preciso trabalhar. Sim, irmãos. Só que tem família que tem 3, 4 empregos por causa de ganância. Ah, eu quero conseguir a coisa mais rápido. Não tem paciência de trabalhar como uma formiguinha, honestamente, para construir suas coisas aos poucos. Aí quer coisa logo, quer coisa logo. Por isso que vão para as igrejas, sabe por quê? Satanás está nas igrejas dando coisas como o gênio da lâmpada. Esse é o Deus desse século. Então, você vai lá, você pede, você pode ver, quem vai na igreja às vezes consegue as coisas rapidinho, né? Aí acho que é Deus do céu que abençoou. Tá? E Deus permite isso daí, para provar o coração da pessoa. Porque a Bíblia ensina que você pode conquistar suas casas, seus terrenos, até riqueza, mas como formiguinha, com honestidade, sem passar por cima de ninguém, sem mentir, sem trapacear, sem querer as coisas na pressa, no tempo de Deus, não no nosso tempo. É isso que Deus ensina na sua palavra. Não que você não possa ter, mas não, todo mundo quer coisa rápida, tá? Vai lá pro gênio da lâmpada. Aí dá mesmo. Aí já tem empresa rápida, já tem coisa. Depois a queda vai ser grande. Certo? E muitos vai ser queda não nessa vida, mas vai ser queda para as trevas. Ah, não, o irmão tá falando bobagem, não vou mais ver. Não vejo, irmão. A vida continua. Outros que querem ver, estamos aí, tá? Deus abençoe do mesmo jeito, amo todos vocês, porque eu tô falando a sério aqui. Eu tô falando de coisa que Deus manda falar. Se vocês não acreditam, acham que é teoria da conspiração, continue. Olha aí o que está acontecendo com os filhos. Não estão vendo? Ou eu estou mentindo? Veja o noticiário. Veja nos arredores da sua própria casa as notícias que falam, sumiu não sei quem, sumiu não sei quem, mataram não sei quem assim, tacaram fogo no outro, esquartejaram o outro. Eu estou inventando tudo isso, né? Roubaram o celular do trabalhador lá de madrugada, fizeram isso, fizeram aquilo. Então, eduque seus filhos, ensine a Bíblia para eles, ensine os preceitos cristãos antes que sejam tarde.
Porque quando eles crescerem com a mente distorcida, e a gente quiser ser ver, eu hoje me sinto culpado, porque eu não ensinei a Bíblia para minha filha, as ideias dela já é tudo distorcido. Agora parece que alguma coisa está mudando, parece, né? Porque ainda tem algumas ideias na mente dela que... Só que eu não posso forçar. O que eu faço? Agora é tarde, então eu tenho que ir devagar. Tenho que ir falando da Bíblia para ela, como eu faço aqui. Ela é maior já de idade, mas falo da Bíblia. Se vai entrar na mente dela, só o Papai do Céu sabe. Mas as ideias dela, ah não, que isso, que aquilo, tá certo, são ideias. Já começou, irmãos. Começou já. São ideias e ideologias do mundo. E que aí é difícil de tirar quando cresce. Por isso que eu falo, eduque quando é cedo. Que depois pode ser que consiga, mas é muito difícil depois, viu? Então, pode ser que o vídeo dê uma parada aqui, irmão, porque parece que já tá avisando aqui que tá cheio o armazenamento. Mas tomara que dê tempo de gravar pelo menos esse. Então, eduque seus filhos no caminho de Deus, pro próprio bem de vocês, dos seus filhos, já que vocês querem o bem dos seus filhos, que eu acredito que vocês queiram, né? Entendeu? Porque tá tendo muito sequestro, tá tendo não só sequestro que é perigoso, também, né? Que você nunca mais vai ver seu filho. E vai perder seu filho para sempre. Mas das ideologias, porque perverte a mente da pessoa. Entendeu? Se vocês quiserem o bem do seu filho, a não ser que vocês são pai que concordam com as ideologias, né? Aí, cada um, aí eu não posso fazer mais nada. E eu tô avisando, mas que avisa amigo é, né? Conselho, se fosse bom, dizia, não dá, seria vendido. Eu dou de graça porque eu sou o servo de Deus, eu não cobro nada de ninguém. Pode ver que nos meus vídeos eu não peço dinheiro, tá? Então, eu falei, por isso que vão nas igrejas. Porque as igrejas conseguem, você consegue as coisas fácil. Entendeu? Porque vem do gênio da lâmpada. Entendeu? Sei lá como que eles conseguem tão rápido as coisas. É só eles pisar o pé na igreja, conseguem. Entendeu? Mas porque, como? Eu não sei. Se é trapaceando ou não sei o que acontece. Mas eles, na mente deles, eles acham que conseguem porque é Deus abençoando. Porque o pastor colocou isso na mente deles. Mas vai para a Bíblia para você ver como que é um servo de Deus que ele enriquece. Davi era pastor de ovelha. Até ele chegar ao reinado de Davi demorou anos, viu? Não foi de uma hora para outra. É que as novelas contam assim porque tem um tempo para contar novela. Se não for contar de cada ano, a novela não vai ter fim. Entendeu? Mas não é... Pode ver que ele falou anos depois, meses depois. Davi estava pequeno e de repente ele está grandão. Já está um homem. Entendeu? Então foram anos para ele conquistar ali a coisa. Não foi assim de uma hora para outra, ó. Entendeu? Então, preste atenção nas coisas, irmãos. Olhos regalados. Entendeu? E no fim do tempo, que é o que nós estamos vivendo, friso sempre, nós estamos no princípio das dores. Mas conforme vai passando o tempo, lembre-se que eu li uma carta aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que foi a carta de Tito, de 2 Timóteo, 1 Timóteo, né? E fala assim, nos últimos tempos, daqui a pouco passou para os últimos dias. Então, ó, cuidado, hein? O tempo vai andando, então as coisas vão acontecendo. Conforme o tempo vai correndo, e não sei se vocês percebem isso, o tempo está passando assim, ó. Quando eu vejo, eu tenho um monte de coisa para eu acho que vai dar tempo. Cara, não deu tempo de eu fazer nada. Falei, eu tô com uma sensação que o tempo está passando muito mais rápido que antigamente, cara. Não sei, tá esquisito. E a própria Bíblia fala que, como se fala? Deus vai abreviar o tempo por causa dos escolhidos. Tá na Bíblia isso daí. Se tem a ver, esse encurtamento de tempo andar mais rápido, não sei, né? Se tem a ver com a palavra. Mas que a Bíblia fala que vai encurtar, vai abreviar o tempo por causa dos escolhidos, porque a Bíblia própria fala que, se possível fora, Satanás, de muita astúcia que ele tem do engano, ele enganaria até os escolhidos, se possível fora. Aí Deus pode estar abreviando por causa disso, para buscar logo o seu povo. Porque os enganos tá demais, tá crescendo cada vez mais. A astúcia de Satanás tá
arrebatando muita gente pro rebanho dele lá, entendeu? Com os enganos, né? E tá causando destruição, porque tá ceifando vidas, tá levando crianças, tanto sequestrando para sacrifício, quanto para pedofilia, quanto para trabalho escravo, e tanto nas ideologias, raptando as mentes da pessoa, transformando, querendo fazer das crianças menino e menina, e, né? E aí tem, pode ver, ó, os filmes que estão saindo, os desenhos que estão saindo da Barbie, do negócio aí, os novos aí, ensinando feitiço, ensinando que menino pode escolher ser menina, que menino pode brincar com boneca, que, meu, cara, certo? Afeminando a criança e masculinizando outra, que o genes é esse da criança, do ser humano, foi a forma que Deus criou. Como querem modificar a natureza, o que Deus criou, tá? Então, presta atenção. E outra, como que eu posso falar? Qual que é o mundo que Deus criou? Já aproveitando, né? Deus criou o mundo, irmãos. O mundo que Deus criou é esse aqui, ó. Natureza, animais, certo? Praias, cachoeiras. Tudo isso foi Deus que criou. Qual o mundo que o homem criou? Tudo bem, irmãos, não estou falando. A população foi crescendo, os governos tem que colocar as pessoas em algum lugar, certo? Eu estou falando da motivação, da intenção, porque eles falam que é para ajudar. Numa certa forma, acaba ajudando as pessoas, porque ocupa as pessoas nos seus lugares, porque alimenta. Agora, uma coisa que veio na minha mente umas horas atrás, que me incentivou a fazer esse vídeo, foi isso. Cara, preste atenção nas motivações, certo? Lembre-se que a Bíblia fala, e ela não está falando só de falso profeta nas religiões, tá? A cada dia Deus vai revelando para os seus profetas. Tinha coisa, às vezes você lê a Bíblia, tem coisa, porque aquele dia eu falei para vocês num vídeo, irmãos, que é assim, você lê uma palavra ou um contexto de uma história ali na Bíblia, você entende uma coisa. Lá, depois você lê a mesma história, o mesmo contexto, a mesma palavra, você já entende outra. Não é que você interpreta diferente. Agora eu encontrei a palavra que eu queria dizer. Ela dá mais entendimento, ela abrange o entendimento. Ela é uma única palavra que fala de vários assuntos. Entendeu? Só que às vezes o foco da gente está em um assunto. Deus revela aos poucos. Então ele revela aquilo e depois vai revelando na mesma palavra outras coisas. Então o que acontece, irmãos? Como que eu posso dizer? Lembra que a palavra fala que Satanás vem revestido de anjo de luz, como uma falsa paz, e seus ministros e ministros de justiça, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Entendeu? Então o que isso quer dizer, irmãos? Isso não é só os falsos profetas da igreja, isso são os governantes, tá? Isso são os governantes, são a mídia com as suas ideologias. Agora vem um monte de coisa, cara. É brincadeira uma coisa dessa, viu? A mídia com as suas ideologias, certo? Os anticristos, porque anticristo, volto a repetir que eu falei no último vídeo, não são só os poderosos. São que quem mora na periferia também, que é contrário à palavra da verdade, que apoia as ideologias e é contra a Bíblia. Tudo isso é anticristo. Então os anticristos vão pregar na mente dos outros para convencer os outros que a Bíblia é machista, que a Bíblia é discurso de ódio, que a Bíblia tem que ser reescrita, que não vai para a Bíblia não. Satanás, ao longo da era, ele tentou destruir a Bíblia de todo jeito. Vá na novela Apocalipse que você vai, episódio por episódio, que você vai vendo. Lá que ele não fala isso, que o personagem não fala isso. E na história também fala. Veja a história lá da Inquisição, veja a história de tudo lá. Tentaram destruir a Bíblia, nunca conseguiram, porque Deus é soberano, ele falou.
Passarão as concupiscências, passarão a humanidade, passarão os homens, passará tudo, mas a minha palavra não passará. E se acabar com a Bíblia, vai estar na memória de quem decorou. Entendeu? Então não vai passar a palavra de Deus. Ninguém vai destruir a palavra de Deus, mas e hoje ele está tentando. E agora ele não está mais tentando destruir a Bíblia para acabar com o livro Bíblia. O que ele está tentando? Ele vai distorcer a Bíblia, ele vai desconstruir a Bíblia. Por isso que estão falando para renovar a Bíblia. Quem é que está por trás? Eu pergunto. Quer acabar com os princípios cristãos? Você vai renovar a Deus? Tá vendo, irmãos? Tá vendo como que é? Não, é paranoia do irmão. O irmão tá louco. Que nem eu fiz no outro vídeo. Vamos internar esse irmão aí. Ou nem irmão ele é. Que é falso profeta. Que nem falaram de Jesus. Os religiosos. Quem falou que Jesus era falso profeta? Religiosos. Quem falou que Jesus expulsava demônio por meio de Beelzebul? Os religiosos. Quem crucificou Jesus? Os religiosos. Quem Jesus chamava de raça de víboras? Os religiosos. Quem o Senhor Jesus chamava de hipócrita? Os religiosos. Tudo religioso, ó. Quem são os fariseus do tempo moderno que existe hoje? Religiosos. Eu vou falar o quê, né? Tem até pastor e padre falando que tem que reescrever a Bíblia também. Os artistas a gente já sabe. A gente não espera nada dos incrédulos, porque já sabe que eles são que pregam as ideologias do mundo. Então, a gente se abisma. Se abisma não, que a Bíblia também falou, né? Aquele que se diz cristão pregar essas coisas, né? Enganar o povo. A Bíblia falou que ia acontecer, né? Mas a gente, não é que a gente se surpreende, porque a gente já está esperando. Mas é legal, porque Deus desmascara. Que Deus falou tudo, no final dos tempos vai ser revelado. Os seus devaneios vai ser descortinado. Entendeu? Porque a mentira não pode superar a verdade da Bíblia de Deus, da palavra de Deus. Por mais que se levante as trevas para acabar com a verdade, lógico que a maioria no final dos tempos vão ser enganados. Mas no frigir dos ovos, Deus vai ter superioridade nos salvos. Porque desde lá, de Adão e Eva, muitos foram salvos. Então Deus vai ter superioridade, porque vai somar coisas que já foram salvos lá mais de 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Entendeu? Então esses salvos da nova geração vai se somar com aqueles. Então Deus vai ter muito mais gente salva do que perdida. Mas no final dos tempos vai ter mais gente perdida do que salva. Porque o engano, a falsa paz, o falso amor, o falso, como que se fala? Sensação de conforto, de bens materiais, vai prender a pessoa. Vai enraizar a pessoa. Ela vai ficar presa assim, porque ela vai amar tudo isso, ela vai amar o mundo, ela vai amar. Ah, mas o mundo não foi criado por Deus? Qual o mundo que eu falei que foi criado por Deus? A natureza, os animais, a praia, as cachoeiras. O homem criou esses prédios aí, os trilhos, para fazer comércio. A intenção dele não é melhoria. Se bem que melhorou para a gente, sim. Deu conforto, deu estabilidade, tudo isso. Mas Deus sabe a intenção do coração e ele relata isso na Bíblia. Para fazer comércio, para enriquecer, para ganhar dinheiro, para controlar, para ter poder, certo? Entendeu? Não que a gente não possa usufruir disso, porque Deus transforma o mal em bem. Porque ele sabe que nós estamos nesse mundo, nessa época, nesse sistema, e nós não tem como sair dele. Entendeu? Que Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Certo? Do mal de quê? Do mal dos enganos de Satanás. Entendeu? Não é só do mal do pecado da sua carne, que nem os líderes religiosos pregam. Isso é só para ele continuar o que Jesus quis dizer de fato, falando que é só do pecado da carne. É também do pecado da carne, mas principalmente dos enganos. Deus está mais preocupado, irmãos, com o engano de Satanás, que é a maior que é mais nocivo do que o pecado da carne do homem. Porque Adão e Eva caiu lá por causa do engano. Entendeu? Aí os religiosos querem continuar. Ele não quer deixar vocês entender. Porque eles são quem enganam. Então ele vai só falar de pecado da carne. Ah, é pecado da carne. Pecado da carne. E o pecado do engano? E o pecado da fraudulência? E o pecado da injustiça? E o pecado da malandragem? Aí eu pergunto, onde está? Tá? E o pecado de comer as gorduras das ovelhas? Com engano?
certo? Porque, pastor fala que o outro é malandro, mas ele também às vezes age, mesmo que age com malandragem aqui, ou então ele está enganado. Mas às vezes eu fico pensando, o cara é tão inteligente, assim, tão estudado, será que ele está mesmo enganado? Ou será que ele também, disfarçadamente, põe culpa só no outro para tirar o dele da reta? Porque se você lê as escrituras, você consegue identificar onde estão os acertos e os enganos, irmãos. Entendeu? Diabo é malandro. Diabo é muito ligeiro, muito esperto. O diabo é mais esperto que todos os seres humanos juntos. Tanto é que ele engana. A Bíblia fala que muitos serão enganados. E muitos seguirão a dissolução de Satanás. Você vê o poder de engano de Satanás. Entendeu? A astúcia dele. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Entendeu? Então, vigie. Eu, se eu fosse você, ia para a Bíblia, viu? Ia estudar na internet, buscar coisas bíblicas, se edificar, que o tempo tá chegando. Tá chegando o fim. Quanto mais os enganos avançam, mais Deus está perto de voltar. E a gente fica feliz numa parte. Numa parte a gente fica triste porque as pessoas que vão ser enganadas. Mas numa parte fica feliz que isso quer dizer que Jesus está voltando. Está próximo de vir. Tá? Jesus está voltando. Espere aí. Né? Aí você pode falar, espere sentado para não cansar. Tá bom, eu estou sentado. Eu espero mesmo assim, sentado, em pé, deitado. Tá? Com a vigilância, com o óleo do azeite na palavra. Aí lá na frente vocês vão ver. Aí eu quero ver. Sabe aquele ditado? O que ri por último ri melhor? Não que eu quero rir da cara de ninguém. Eu estou usando de metáfora. Vai zombando agora. Vai zombando. Quem zomba? Tá? Não tô falando de vocês, tá, irmão? Tô falando desses aí. Tá? Vai zombando. Vai. O Senhor tá vendo todas as coisas. Da vista do Senhor nada escapa. A gente engana nós mesmos, enganamos outros, mas a Deus ninguém engana. Tá? Aqui, ó. Vai pensando que você engana a Deus. Vai pensando que você vai para... O diabo pensa que passa a perna em Deus. Vai, deixa eles pensar. O diabo já foi derrotado, irmãos. Tá? A maior luta hoje do cristão é contra a nossa própria carne. Tá? E contra isso aqui, ó, com a nossa mente, para não entrar em enganos. Tá? Porque o diabo, ele já está com o tempo dele determinado. Deus só está esperando chegar a hora do acontecimento. Que Deus, ele tem que respeitar o tempo que ele estabeleceu para as coisas acontecer. Tudo é no tempo de Deus. Não é no nosso. Não adianta você querer acelerar Deus. É só ver os sinais que você vai ver que tudo está perto de acontecer. O perto de Deus não é, não, ó, daqui um mês acontece, daqui um ano acontece. Não, não é você que determina. O tempo pode ser que aconteça que Jesus volta daqui 10 anos. Para ele está perto, entendeu? Porque ele não vive no nosso tempo. 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos para Deus. Então, pode ser que ele volte daqui 3 anos, daqui 1 ano. Quem é que sabe? Ninguém sabe, irmãos. Ele falou para ficar olhando os sinais. É o que nós estamos fazendo, observando sinais. E eu estou passando esses sinais para você. Apostasia, desistência da fé verdadeira. Ideologias mundanas, que nem tinha Sodoma e Gomorra. Agora está muito pior aqui, nos dias de hoje. Tá? Ideologias mundanas. Homossexualismo à flor da pele. Orgias. Pai matando filho, filho matando pai. Filho estuprando filha. Avô estuprando um neto, né? Padre estuprando criança, matando por causa de dinheiro, filho matando pai por causa de dinheiro, par da herança, tá? Marido matando a mulher, par da herança, mulher matando o marido, par da herança. Os sinais estão tudo aí, irmãos. Veja quem quer. Quer continuar cego? Não, eu não estou passando. Por isso que Deus vai castigar essas pessoas, porque fala assim, a resposta. Não está acontecendo comigo, né? Então, está acontecendo com o outro, quando não acontecer comigo, tá bom. Você é egoísta, né? Você só pensa em você, no seu umbigo? É mesmo? Continue assim, Zezinho. Vai lá, que o seu castigo ainda vai ser o pior de todos, sabia? Quem pensa assim? Esses que conhecem a palavra e não praticam, a Bíblia diz que esse vai ter maior juízo. Esse que engana, que distorce a palavra, vai ter maior juízo. Tá? E eu fico pensando, porque os pastores, eles pregam, esses que pregam essas coisas do fim dos tempos, eu acho que eles mesmos não acreditam. Tá? Eles mesmos não acreditam, porque eles fazem as malandragens. Não dá para entender. Eu fico pensando aqui, eu fico matutando com as minhas ideias. Será que eles não sabem? Eu acho que eles sabem,
a letra, mas não tem o discernimento do Espírito. Então eu acho que ele conhece o que está na Bíblia, mas eles não acreditam de fato que vai acontecer. Porque os filhos das trevas acreditam, só que eles já escolheram o lado dele. O que os filhos da treva acreditam? Sabe por que eu acho que eles acreditam? Porque os filhos da treva já estão construindo bunkers para se esconder lá embaixo da terra para o juízo de Deus não vir. Porque o que é o juízo de Deus? É os terremotos, as queimadas. A palavra diz que vai vir um terremoto maior do que todos que já existiu na face da terra no final dos tempos. Então é desse terremoto que eles querem se esconder. Tá? E os cientistas, eles pesquisam os astros. Você acha que eles não sabem que está vindo de lá, do espaço para cá? Você acha que eles não sabem dos terremotos, das catástrofes naturais, dos mares agitados, das queimadas naturais, dos coisas? Eles sabem, eles querem se esconder. Tá? Eu fico fazendo, mas não vai escapar, que Deus falou, ó, de maneira nenhuma escaparão. De maneira nenhuma. Vai ser tudo soterrado lá dentro. Não que eu queira que isso aconteça, eu quero que eles se convertam para terem salvação. Eu oro por eles. Entendeu? Mas tem uns que Deus fala que não vai se converter. Vai ser igual Faraó. Coração de pedra duro. Vai perder os filhos. Lembra que Deus mandou as pragas lá? Aí vocês falam que não é Deus não, né? Vai lá Êxodo, no livro de Moisés. Deus mandou a praga para Faraó. Falou, vou levar seu primogênito. O anjo da morte vai passar aí. Aí, hoje em dia, os pastores usam o anjo da morte que vai passar usando aquele texto lá. Aí já é malandragem. Isso daí é falso profeta, tá? Que isso aí é malandragem, tá? Quando o anjo da morte for passar, a gente vai saber por causa dos sinais, tá? É para apavorar. Esse sim são teóricos da conspiração falso profeta. Certo? Que fica apavorando o povo. Não use o profeta verdadeiro. Por isso que ninguém acredita mais na Bíblia, por causa desses falsos profetas miseráveis, tá? Então, mas fique esperto, tá bom, irmãos? Beijo no coração, abraço. Só para você educar o seu filho, só isso que eu tô falando, mas faça se quiser, tá? É só um alerta, né? Se vocês quiserem achar que eu tô de paranoia, que eu tô exagerando, não quiser olhar para o mundo, olhe para as escrituras e olhe para o mundo. Olhe para o mundo, olhe para as escrituras. Olhe para Jesus, olha, Jesus é espelho. Quando fala para você olhar para Jesus, não fala para você imaginar uma imagem espiritual na sua mente. Fala para você olhar para a palavra. Olhe o que a palavra diz, que a palavra é Cristo. Olhe para o que ela diz e olhe para o mundo. Entendeu o que está acontecendo no mundo? Tá? Abraço, meus irmãos. Fique com Deus.